Meu nome é Valéria Almeida, eu tenho 33 anos, sou repórter com uma imensa paixão pelo que faço e com um olhar muito direcionado ao jornalismo que retrata as questões sociais. O jornalismo surgiu na minha vida como uma grande forma de ganhar o mundo. São duas paixões em uma. A minha vontade enorme de ver o que tinha além do universo que eu vivia, assim, falava, você livre, o jornalismo ele vai me permitir sair dessa cerquinha que colocaram para mim, e uma necessidade imensa de conhecer, de falar para as pessoas de um jeito que eu acho que o jornalismo diariamente não fala. Então, eu nasci e cresci numa periferia, na periferia de Santos, então, negra, favelada. Minha mãe morreu, eu tinha 10 anos. O meu pai era um homem que tinha estudado só até a 7ª série, que trabalhava no Porto de Santos carregando saco, porque na época não tinha esse maquinário todo. E eu falo que eu tinha uma história que era fadada ao fracasso, porque é um roteiro que a sociedade faz. E quando minha mãe morreu, meu pai se desestruturou completamente. Não teve a menor condição de cuidar da gente. E aí eu fui criada pela minha avó, uma nordestina que tinha estudado Mobral, que ela sempre falava, olha, isso daqui é equivalente à 4ª série. Então presta atenção, porque quando for no ano que vem, eu não vou conseguir te ajudar. Então no ano que minha mãe morreu, eu tinha 10 anos, eu estava nesse 4º ano, então naquele momento alguém dizia, né, olha, se vira sozinha. E aí eu também ganhei um rótulo ali, porque as pessoas diziam, ah, coitada, essa daí, sem mãe, sem o pai por perto, vai ser mais uma, ela vai se perder na vida, daqui a pouco ela tem filhos, daqui a pouco, se ela não for mulher de bandido, e assim era o que eu tinha de destino, que alguém traçou. Por alguma razão que eu não sei dizer qual, eu consegui usar toda a minha teimosia para dizer, ah, não, se estão dizendo que eu vou ser mulher de malandro, não vou ser. Se estão dizendo que eu não vou ser nada, eu vou ser alguma coisa. Por que eu tenho que trabalhar só no meu bairro? Por que eu não posso estudar também? Por que eu não posso fazer uma faculdade? Por que as pessoas ficam dizendo que é perda de tempo eu estudar e fazer uma faculdade se eu não vou conseguir nada porque eu não tenho ninguém que me ajude? Quando eu tinha uns 12 anos, alguém resolveu me dar um livro chamado Violetas na Janela, que falava sobre a vida espiritual. E aí eu pensei, nossa, minha mãe existe. Nossa, ela está me vendo. E aí isso pautou a minha vida. E nem as pessoas não precisavam nem perder o tempo dizendo que não. Eu coloquei isso como uma verdade para mim, e essa era a verdade fundamental, assim. Minha mãe está me vendo, então tudo que eu fizer, ela vai saber. Se eu fizer qualquer coisa de errado, ela vai saber. Se tudo der muito certo, ela vai se orgulhar e vai ter sentido ela ter me colocado no mundo. E aí eu pensei, o que eu vou fazer da minha vida? E aí o jornalismo era o que me apaixonava, assim, o que eu dizia, nossa, se eu fosse fazer alguma coisa da vida, eu faria isso, porque eu achava incrível ver as pessoas percorrendo o mundo e contando as histórias. Eu saber daquelas histórias, porque alguém se propôs a se enfiar naqueles lugares, a estar no meio de uma guerra. E só que eu sentia a falta de me ver representada. Porque quando eu via o meu bairro representado num jornal, era para falar da violência, porque era um bairro violento. Era um bairro que tinha muitos assassinatos por causa de tráfico. E eu pensava, pô, por que eu não? Porque se eu falar sobre essas pessoas, eu estou falando não com o que eu aprendi no livro, eu estou falando do que eu vejo. Então eu fiz um vestibular numa faculdade privada e que era a mais barata da cidade. Era a que, se eu passasse, eu teria alguma condição de pagar. E aí eu fui fazer, arrumei um emprego numa papelaria de balconista e falei, ok, esse dinheiro vai pagar a minha faculdade. Só que aí o meu chefe não deixava eu sair para ir para a faculdade. Eu pensei, não tem o menor sentido, porque eu trabalho aqui para pagar a faculdade. Falei, não, tudo bem, eu vou pedir demissão e agora que eu faço faculdade eu vou conseguir um emprego mais fácil e eu pago meus estudos. Aí foi mais uma vez a realidade batendo na minha porta. O meu currículo tinha um endereço de um dos bairros mais violentos naquele período e aí ninguém me dava um emprego.
E eu passei 9 meses procurando trabalho, até conseguir entender que uma estratégia seria colocar o endereço de uma amiga da faculdade que vivia num lugar muito bom. E aí foi assim que eu consegui, mas depois de muito tempo. E aí eu acumulei 9 meses de dívida com a faculdade. E aí quando eu cheguei no meio na hora que eu tinha que fazer a rematrícula, eu lembro que eu fui falar com meu pai. E aí eu falei, pai, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso fazer a rematrícula e eu não tenho dinheiro. Aí ele olhou para mim e ele falou assim, você perguntou se eu gostaria que você fizesse faculdade? Você me perguntou se eu queria que você fizesse jornalismo? Então não me peça dinheiro. E aí nesse momento eu falei, tá tudo certo. E a única pessoa que eu conhecia que tinha uma condição melhor de vida era o dono da padaria da esquina da minha casa. Aí eu fui lá e falei, seu Ailton, sei que isso não tem nada a ver com a minha vida, mas eu não tenho como pagar minha rematrícula, você pode me ajudar? Eu prometo que eu pago. Aí o dono da padaria pagou minha rematrícula da faculdade. E assim eu fui pro 2º ano, cheia de dívida, mas matriculada. E aí, no começo, assim, quando eu estava na papelaria, eu consegui o dinheiro, ia para a faculdade. Quando eu fiquei desempregada, então eu passei um tempo dependendo de algumas pessoas. Teve uma semana da faculdade que eu não fui. E aí uma professora virou para mim e falou assim, por que você não veio? Por que você não está vindo para aula? Eu falei, olha, desculpa, mas eu não tinha o dinheiro da condução. E ela falou, como assim não tinha dinheiro da condução? Eu falei, eu não tinha o dinheiro da condução. E aí ela falou, não, isso não vai acontecer mais. Aí ela passou a me dar o vale transporte que ela recebia da faculdade, porque ela não usava, ela ia de carro. Então, no 1º ano, eu ia para a faculdade com as passagens que a professora me dava. Depois, quando ela não estava mais ali, eu comecei a fazer estágio, então esse estágio eu me dava esses 280, então eu ia saía da minha casa, ia para o estágio às 7 horas da manhã, saía do estágio, tinha uma longa caminhada e eu ia para a faculdade andando, porque o dinheiro que eu tinha era só para voltar para casa. Se eu voltasse para casa, eu não voltaria para a faculdade. Então eu saía do estágio às 2, ia para a faculdade, ficava lá a tarde toda, às vezes dormia na sala de aula, na carteira, e aí para poder assistir a aula à noite. Quando a fome apertava muito, e eu usava esse dinheiro da passagem para comprar um pastel, um lanche qualquer, aí eu dependia do motorista do ônibus que me deixava entrar por trás. Como eu fazia estágio e fazia assessoria de imprensa da Secretaria de Ação Comunitária de Santos, eu participava de algumas reuniões que eram para falar sobre a vida da população em situação de rua. E aí, num determinado momento, conversando com a psicóloga, né, o diretor de um dos albergues, aí a gente conversando, eu falei da minha vida para ele, ele falou, mas como é que você faz? Eu falei, não, eu saio da minha casa, vou pro trabalho, do trabalho eu ando. Ele falou, mas você come onde? Eu falo, não, eu não tenho comido, porque era realmente uma vida muito difícil, assim. E aí ele falou, não, de barriga vazia você não vai mais, então passa aqui, eu vou guardar um prato de comida para você come e aí você vai para a faculdade. Então, por um longo tempo, eu saía do estágio na prefeitura, andava até o albergue, comia nesse albergue que era para moradores de rua, e aí depois eu ia para a faculdade. Foi um processo muito difícil, mas eu tinha muita certeza de que eu tinha que fazer. Eu falava, não, eu vou conseguir, e eu vou ser jornalista, e eu vou contar as histórias, e eu vou percorrer esse mundão e vou contar histórias de pessoas que têm vontades e que têm desejos e que não, assim, a ideia de que a pessoa está na periferia e de que ela não quer nada, não, existem muitas dificuldades. E aí as pessoas também gostam de dizer, ah, mas você conseguiu. Sim, ok, mas isso não é uma questão de meritocracia, as pessoas não deveriam ter que escolher se elas comem ou se elas pagam a condução, se elas estudam, elas não deveriam passar o dia inteiro fazendo um serviço difícil, pesado, para ter dinheiro, para estudar. E aí esse acesso à educação, eu acho que ele é o processo para mudar de verdade, né? Para você realmente dizer, a gente tem uma sociedade melhor, a gente tem educação, porque não é só a educação que você ganha em casa, assim, é o dia a dia, é como é que você conquista o pão, como é que você educa um filho, como é que você veste uma criança. E quando eu entrei na faculdade, eu não perguntei para minha família se ela
gostava ou não do jornalismo, era a minha escolha, processo. Então eu fui convidada para entrar para o tráfico. Nesse período me convidaram, se é possível dizer que isso é um convite para fazer programa, para me prostituir. E tudo isso, assim, eu numa necessidade absurda, mas eu dizia, não, assim, eu vou chegar no final com toda a dificuldade, mas eu vou dizer com todo orgulho como foi esse processo. E eu não vou pegar dinheiro de tráfico, eu não vou me prostituir para ganhar dinheiro. Prostituição não é crime, mas não é o meu caminho. Era a minha escolha. Quando eu terminei a faculdade, quer dizer, quando eu cheguei no último ano para terminar a faculdade, foi um bolo. Eu fui acumulando dívida, fazendo acordo, eu pagava acordo e eu sempre estava devendo um ano. Quando eu cheguei no último ano da faculdade, quando eu faltava apresentar o projeto, o TCC, eu fui convidada ou obrigada a me retirar da faculdade, assim. Mas existia um boicote, então eu entrava na sala de aula e o professor era retirado. Então eu entrava, a professora tinha que sair. E enquanto eu não saísse, os professores não entravam. E aí foi muito forte para mim, porque eu não estava me prejudicando. Eu tinha uma classe inteira, uma sala de aula que ficava sem aula, porque não tinha como a professora entrar, porque ela seria divertida, não podia. E isso foi muito cruel. E uma aluna chegou e falou assim, o que está acontecendo é o seguinte, a professora está lá fora com a coordenadora e ela não pode entrar enquanto a Val estiver na sala. Aí um aluno da minha classe pegou, foi comigo na tesouraria e falou, olha, eu vim pagar a rematrícula dela. Eu olhei e pensei, gente, não acredito. Aí a pessoa lá da tesouraria disse, olha, sinto muito, a rematrícula foi até ontem. E assim eu saí da faculdade, passei 2 anos fora, voltei para minha sala, agradeci, porque existiu um movimento dentro da sala de aula, foram à reitoria para falar. Mas eu também não tive força para discutir, porque tinha uma coisa muito forte, assim, de ter a vergonha por estar devendo. Então, por mais que aquilo fosse ilegal, eu tinha um constrangimento absurdo de estar devendo. Então, eu não tive coragem de dizer, olha, como vocês estão fazendo isso? Peguei o meu caderno e fui embora. Eu fui trabalhando por 2 anos para pagar tudo que eu devia. E voltei para a faculdade para fazer esse último ano, apresentar meu TCC. E aí, quando eu me formei, assim, foi um dos momentos mais incríveis da minha vida e eu tive uma imensa alegria porque o meu pai estava lá. A minha avó, semi-analfabeta, estava lá. A minha outra avó, que realmente é analfabeta, que não teve nem a condição de estudar o Mobral, assim, ela estava lá. Mas o orgulho do meu pai, acho que foi a vez assim que eu fui teimosa e que meu pai pensou, que bom que ela é teimosa, sabe? E foi muito importante para mim. Mas foi muito importante para mim olhar para o meu pai lá em pé e falar, deu certo. E eu sei que isso foi transformador para o meu pai, porque depois meu pai ajudou meu irmão a estudar numa escola melhor, a minha prima a fazer uma faculdade, porque ele passou a acreditar. Então, a alegria dele de vir me dizer, olha, eu estou ajudando a sua prima, ela entrou na faculdade de engenharia química. Eu pensei, eu tenho uma prima que se sente inspirada a fazer uma faculdade porque ela passa a acreditar que é possível, que vai dar certo. O meu pai passa a acreditar que estudar tem sentido e que vai dar certo. E isso é transformador. E isso vai fazendo as coisas mudarem. Quando eu terminei a faculdade, eu trabalhava em assessoria de imprensa. E aí eu disse, não quero sair dessa assessoria. E logo que eu me formei, e eu falei, eu vou ser fotógrafa. Eu quero ser fotógrafa, eu vou ser fotógrafa, eu vou ser fotógrafa. E com toda a inocência de alguém que não conhece o mundo comercial, assim, a vida numa redação, eu mandei currículos. Fotógrafos mandam portfólio, reúnem as suas fotografias e mandam para serem avaliadas. Mandei numa semana, entre o Natal e o Ano Novo, é outra coisa. Várias redações param nesse período. Então eu fiz tudo errado. Só que nesse período, um editor de uma revista abriu o currículo, viu meu e-mail e me escreveu dizendo, olha, eu não preciso de ninguém, mas eu tenho uma amiga que precisa de uma estagiária, te interessa? Aí eu pensei, gente,
não posso mais fazer estágio, acabei a faculdade agora. E respondi, olha, me interessa toda oportunidade de começar, mas eu não posso fazer estágio, eu terminei minha faculdade agora. Aí ele falou, não, na verdade a minha amiga precisa de uma assistente de fotografia. Você quer? É para trabalhar na Carta Capital. E aí, esse editor de uma revista, que nunca me viu, que nunca viu uma única fotografia, me indicou. E aí eu fui numa entrevista na Carta Capital, com as fotos que eu tinha, e assim eu comecei a trabalhar na Carta Capital e fui assistente, e aí fui tendo oportunidade de fotografar, fui fotografando para a revista, e aí depois surgiu uma oportunidade de ser editora, produtora editorial, então eu cuidava também de pesquisas de agências internacionais, então o que a gente fazia ali, o que tinha de conteúdo fotográfico estava ali. Ou as fotografias que a gente fazia, ou o material que a gente pegava, comprava das agências. E eu fiquei nesse processo. A TV chegou de uma forma super inusitada. Durante esse período da carta, durante o período que eu fui fotógrafa ali, passou por lá uma estagiária. E eu fiquei muito amiga dela e ela achava super querida, Eliane Scardovelli. Ela foi embora, acabou o prazo dela, ela foi embora. Foi estudar fora, foi fazer um intercâmbio, morou um tempo nos Estados Unidos, voltou e aí entrou no programa de estagiários da Globo. Eles precisam de uma jornalista e eu te indiquei para ele, eu falei, você ligou para Val errada, aí é a Val, da Carta, fotógrafa. Ela falou, não, é você mesmo, é que eles precisam de alguém que conheça de imagem e precisam para fazer videoreportagem. Aí eu falei, mas eu não conheço nada de televisão. Ela falou, então, o programa é isso, assim, é o início da vida de um repórter na TV. Eu não achava que eu chegaria na TV porque eu não via negros na TV. Você tinha 2 exemplos, tinha a Glória Maria, tinha o Heraldo, assim, e aí depois tinha o Abel, e aí você tinha a Zileide, e aí tinha alguns repórteres, mas que dentro da população toda, com tantos repórteres, com tantas pessoas trabalhando, eu sabia que eles eram a exceção. E aí eu desencanei, eu falei, a TV não é pra mim. E tá tudo certo. Vou ser repórter por outros caminhos, porque existem muitos meios da gente comunicar. E aí quando ela me ligou, e eu fiquei desesperada com essa entrevista, eu falei, eu posso ver aqui quando eu consigo? Aí ela falou, tá bom. Aí desliguei. Estava conversando com meu marido, eu falei, ela me indicou para trabalhar na Globo. O que eu faço? Aí ela me ligou de novo, ela falou, olha, o Caco disse que se você não puder vir aqui, ele mora perto da revista, ele passa aí e conversa com você. Aí eu pensei, não, aí tudo tem limite, eu vou fazer uma entrevista de emprego e ele vai vir falar comigo? Não, aí eu fui. E aí foi curioso, porque eu falei das minhas experiências, da minha vida, o que eu estou falando para você, mas sobre TV, nada, né? E aí eu perguntei para ele, eu falei, olha, se vocês gostarem de mim, se eu conseguir me adaptar, se eu gostar desse trabalho na TV, eu vou precisar mudar o meu cabelo? Aí ele falou, por que você está falando isso? Eu falei, porque em algum momento alguém disse que eu levaria jeito para a TV, mas que eu deveria deixar meu cabelo crescer e alisar o meu cabelo. Ele falou, e o que você achou? Eu falei, eu acho que se for para eu começar me corrompendo, eu prefiro não começar. E aí eu comecei e assim eu tô contando histórias há 5 anos. Então muita gente fala pra mim, nossa, você vai pra cada lugar, por que te mandam pra cada lugar? Esses lugares que me mandam são os lugares que eu brigo muito pra ir. O que eu faço? Trabalho num programa que faz matérias que são mais documentais. A gente às vezes passa 10 dias num lugar por uma matéria que vai durar 10 minutos. Então eu falo, para cada dia da minha vida vale 1 minuto. Mas eu tenho que pegar o melhor minuto. Eu tenho que fazer as pessoas entenderem o que eu tenho, o que de verdade tem nessas vidas, nessas histórias. Se eu consigo fazer isso, se eu consigo falar do sertão, se eu consigo falar sobre a moradia, se eu consigo falar sobre as reais necessidades e sobre tudo que envolve questão de educação, de acesso a bons empregos, a boa moradia, se eu consigo, minha missão está cumprida. Eu brinco que eu falo que se eu for agradecer
todo mundo, assim, é para abrir uma carta e falar: eu agradeço ao motorista do ônibus que me deixou entrar por trás, eu agradeço à professora que me deu a passagem, eu agradeço a criatura linda que guardava um prato de comida para mim. No topo da minha lista de agradecimentos, eu agradeceria a minha mãe. Porque ela teve uma capacidade incrível de me passar muitos valores em 10 anos de vida. Que foi tudo que a gente teve. 10 anos.